e outros países. Agora, no Cultura Mundo. Passar pela vida e deixar uma marca que sobreviva através dos tempos é uma constante na história das grandes civilizações. O ser humano projeta esse anseio pela imortalidade em diversas formas. Uma das mais poderosas é a construção de marcos arquitetônicos que deem testemunho da atuação histórica de um povo no planeta. Ao longo dos séculos, eles se tornam a própria identidade das eras em que foram construídos e a manifestação visível do que o homem pode conceber e realizar. Essas construções monumentais evidenciam ainda a preocupação com a vida eterna e com a relação individual entre o ser humano e a divindade. Todas as grandes civilizações produziram monumentos arquitetônicos de vários tipos. Os únicos que são comuns a todas elas são templos. A tradição de construir templos vem desde a história mais remota da humanidade e alguns povos a consideram parte de sua própria origem. A necessidade de espaço sagrado esteve sempre presente entre eles. No Antigo Testamento, o rei Salomão, que viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo, aceita como uma das principais tarefas de seu reinado a construção de um templo por ordem direta de Deus, dada a seu pai, o rei Davi, antes mesmo do nascimento do próprio Salomão. Davi deu a Salomão, seu filho, os planos do pórtico e das construções, salas do tesouro, aposentos superiores, aposentos interiores, assim como os da sala do propiciatório, o plano de tudo o que ele tinha no espírito referente ao átrio do templo, a todas as salas ao redor, para os tesouros do templo e os tesouros das coisas sagradas, para as classes de sacerdotes e levitas, assim como toda a organização do serviço da casa de Deus. Em cada tradição religiosa, na história das civilizações do passado, encontramos conceitos específicos, como o revelado a Salomão, de como deveria ser o espaço dedicado a Deus. Assim como o mundo se transformou nos campos político, social e econômico, também a visão arquitetônica do sagrado passou por grandes mudanças. Uma concepção bastante singular dessa arquitetura voltada para a religião surgiu no Oriente, na segunda metade do século XIX, em plena Revolução Industrial. Ela se apresenta como metáfora concreta da presença divina nos grandes aglomerados metropolitanos e nas cidades multiculturais do mundo moderno. Busca desempenhar um novo papel no espaço urbano e no imaginário coletivo dentro de uma sociedade aberta, plural e integrada pela tecnologia, e ainda busca combinar características do Oriente e do Ocidente. Essa combinação foi um dos maiores atrativos desse projeto para os Baha'is. Houve um grande número de projetos submetidos por muitos arquitetos para o Templo de Chicago. Alguns pareciam o Taj Mahal, outros pareciam igrejas, muitos pareciam católicos, outros tinham um toque islâmico ou budista. Mas o de Louis Bourgeois era diferente. Ele conseguiu juntar tudo de uma vez, com um domo meio indiano cercado por cantos que tem um jeito católico aqui, muçulmano ali. Há entalhes circulares budistas. Há detalhes espalhados por toda a construção que não dá para ter certeza do que é. Ele fez isso de propósito. Ele queria que o prédio refletisse os estilos do Oriente e do Ocidente. E este é um dos grandes conceitos da comunidade Bahá'í. Precisa haver unidade entre os que chamamos de ocidentalizados e os que chamamos de influenciados pelo Oriente, entre religiões do Oriente e do Ocidente, entre povos do Oriente e do Ocidente, que em geral veem o mundo de maneiras muito diferentes, mas acreditamos que eles podem se unir. A verdadeira natureza do homem está além da mera existência física.
o templo reflete essa transcendência e a cultura milenar associada a ela, e ainda chama a atenção para suas linhas modernas, uma maneira de expressar como a tão antiga relação com Deus continua a ter lugar no mundo de hoje, marcado por velozes avanços tecnológicos. Em suas linhas, o templo também deve sugerir variedade de conceitos, a fim de representar com fidelidade a riqueza de estilos de vida e correntes de pensamento em que está inserido. E, não menos importante, apresenta-se ainda como um refúgio, um local sereno, a fim de que, dentro dele, as pessoas deixem de lado as pressões e o estresse a que estão sujeitas pelo ritmo acelerado da vida. Os templos Bahá'í são construídos com a finalidade de oferecer um lugar onde as pessoas possam ir para rezar e meditar, não importa de que religião sejam. Para conciliar todos esses elementos, é preciso estabelecer uma visão atualizada do que deve ser uma casa de oração. Eu recebi da comunidade Bahá'í todas as recomendações sobre como deveria ser o templo. Na realidade, era um conceito bastante simples. Eles queriam que fosse um edifício redondo, com 9 entradas, e que deveria irradiar algo positivo. Ao contrário da disposição tradicional das igrejas, que se estende em direção ao leste e tem uma forma transversal, o templo Bahá'í tem uma rotunda e bem no meio dela está o ponto principal de toda a construção. Templos Bahá'ís construídos por 3 arquitetos, o franco-canadense Louis Bourgeois, o alemão Toito Rohol e o iraniano-canadense Fariborz Saba, estão nos Estados Unidos, Alemanha e Índia e são considerados marcos arquitetônicos importantes da transição entre os séculos 20 e 21. Recebem milhares de visitantes por ano, entre eles estudantes e arquitetos que procuram conhecer seu estilo e concepção. Todos eles são fundamentalmente casas de oração. O conceito de templo religioso que norteou os projetos dos 3 arquitetos tem origem nos ensinamentos da mais recente das grandes religiões mundiais, a fé Bahá'í. Os projetos para essas construções foram escolhidos por meio de concursos públicos. Originais em concepção e execução, esses espaços dedicados à devoção têm em comum recomendações específicas deixadas pelo fundador da religião Bahá'í, Baha'u'lláh. Apesar de seguir fielmente essas orientações, cada um desses templos tem sua própria identidade e reflete a herança cultural da região em que foi construído. Os templos são construídos de maneira que todas as casas de oração Bahá'ís tendem a absorver elementos da cultura, das cores e das artes locais. Em sua sede mundial, em Haifa, no norte de Israel, os Bahá'ís mantêm um mausoléu dedicado ao Bab, precursor de sua fé. O Bab está enterrado no alto dos imponentes jardins suspensos do Monte Carmelo. Em outro mausoléu, em Barji, 30 quilômetros ao norte de Haifa, repousam os restos mortais do fundador dessa religião mundial, Baha'u'lláh. Templos Bahá'ís se distribuem pelo mundo em 7 países: Estados Unidos, Alemanha, Panamá, Uganda, Austrália, Índia e Samoa Ocidental. Por determinação explícita de Baha'u'lláh, todos têm 9 lados, com 9 portas idênticas, e são cobertos por uma cúpula, símbolo da união de todas as religiões mundiais em torno do Criador único. Todas as portas levam ao mesmo lugar de adoração. Uma das características principais é que, onde quer que seja construído, o templo Bahá'í deve se tornar um marco inconfundível, em estreita associação com a paisagem local. Os templos são metáforas em pedra dos ensinamentos fundamentais de Baha'u'lláh, que tem como princípio básico a eliminação de todas as formas de preconceito, com ênfase em união de todas as raças, igualdade de direitos entre homens e mulheres, pesquisa independente da verdade, educação espiritual das crianças, importância da coesão familiar e estabelecimento da paz mundial. A religião Bahá'í foi o primeiro organismo internacional a instituir uma organização não governamental com o fim específico de trabalhar com a Organização das Nações Unidas. Eu represento a comunidade Bahá'í internacional junto às Nações Unidas.
Temos status consultivo como organização não governamental junto aos Conselhos Econômico e Social da ONU. Nós nos reunimos com representantes dos Estados-membros e de outras ONGs que têm interesses comuns conosco, particularmente os que se referem a direitos humanos, progresso da condição da mulher, prosperidade global, questões de desenvolvimento social e econômico sustentável e também questões morais, até certo ponto. Fiéis a esses princípios, os Baha'is constituem hoje uma comunidade religiosa de 7 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, unidas pela crença de que há um só Deus, uma só raça humana e uma única religião em contínua evolução através dos tempos. Isso significa que, para os Baha'is, todas as religiões mundiais são verdadeiras em origem, provêm de um mesmo e único Deus. Eles as consideram etapas sucessivas do processo eterno da revelação da vontade de Deus aos homens. Eu não diria que a fé Bahá'í combina todas as outras. Ela é mais um desenvolvimento orgânico. Acreditamos que haja uma revelação progressiva que vem de Cristo a Maomé, como veio de Buda e Krishna. E agora, Baha'u'lláh é o último. O último não, o mais recente. Se a gente falar sobre o assunto de novo em uns 1000 anos, talvez não nos chamemos mais Baha'is e sim tenhamos algum outro nome que eu não sei qual será. Baha'u'lláh nasceu em 1817, em uma das mais tradicionais e ricas famílias do Oriente. Seu pai era um dos ministros do Shah da Pérsia, quando o império desse soberano ainda abarcava um imenso território dividido entre os rios Tigre e Indus, do Iraque à Índia na era atual. Em 1863, Baha'u'lláh proclamou ser o portador de uma nova revelação de Deus para a era moderna, com o objetivo de promover a unidade e o amadurecimento espiritual de todos os seres humanos, e uma civilização global que evolui e se transforma sempre. Hoje, a maioria dos Baha'is vive na Ásia, num total de 3.600.000 seguidores. Na África, são 1.800.000 e na América Latina, 900.000. A maior comunidade Baha'i no mundo está na Índia, 2.200.000 pessoas. Em seguida vem o Irã, com 350.000, e os Estados Unidos, com 150.000. Em outros países, o número de Baha'is varia bastante. No Brasil, eles são cerca de 60.000. A Guiana concentra a maior porcentagem de Baha'is na população. A religião Baha'i é a segunda mais difundida no mundo, depois do cristianismo, quanto ao número de localidades em que vivem seus praticantes. Ela tem seguidores em 247 países e territórios no mundo inteiro. Entre seus integrantes, há pessoas de mais de 2.100 grupos étnicos e tribais. As escrituras Baha'is já foram traduzidas para mais de 800 línguas. A seguir, a arquitetura da humanidade. No segundo bloco do nosso documentário de hoje, você vai ver como o ser humano projeta na construção de templos suas ligações com Deus. Logo após o intervalo.